E assim vamos chegando com mais um programa Você no Divã, nesta manhã de terça-feira, hoje 12 de março. Muito bom dia, ouvinte da cultura. Muito bom dia, né? Você que já está aí à espera da nossa programação. Muito bom dia, nosso psicanalista Aloísio Silva. Bom dia, doutor. Bom dia, Josi. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM de Alfredo Chaves. Bom dia, amigos aí da Biofarma, da drogaria Biofarma, que apoia esse programa que tem como objetivo esclarecer a população, democratizar o acesso à psicanálise. Né? Tem informação, tem contribuições da psicanálise que é interessante que as pessoas saibam, né, Josi? Eu fiz uma live, por exemplo, sobre o carnaval. Como é que a psicanálise vê o carnaval? A gente vai fazer um outro dia no programa, mas eu penso que hoje é um assunto que também tem a ver com o carnaval, né? E que é mais urgente para a família brasileira, para as pessoas do Facebook, da Rádio Cultura FM, da Rádios Net, né? Para os clientes da Biofarma. Tem muito a ver com as nossas famílias, né? Tem muito a ver com as famílias. Pessoal aí das igrejas, né, da Igreja Católica, das igrejas evangélicas. É muito importante esse assunto. Então vamos lá? Qual é o assunto de hoje, Heloísa? Então, dependência química, né, a drogadição, o alcoolismo, o tabagismo, a dependência química. Quando se fala em dependência química, talvez na cabeça, né, das pessoas venha logo aí a maconha, né, as drogas ilícitas. Mas nós esquecemos do álcool, né? Que é lícito, né? Que é legal. Cigarro, né? Que são permissíveis e que destroem famílias tanto quanto as ilícitas. Isso, né? Destroem famílias, trazem despesa para o país, né? O governo poderia investir o dinheiro em, por exemplo, num câncer que fosse causado pela alimentação, pela luz solar, e ele tem que investir num câncer que é causado, por exemplo, pelo tabagismo, pelo fumo. O tabagismo, o cigarro, tem matado milhões de pessoas no Brasil ao longo do ano, milhares de pessoas ao longo do ano, e traz uma despesa imensa. Né? A gente vai no Hospital das Clínicas, na Santa Casa, na Santa Rita, no Hospital Santa Rita, no Hospital Evangélico, lotado de pessoas que fizeram uso do tabaco e do álcool, que são legais, né, são lícitos e que matam. E o álcool, inclusive, ele mata muito mais, porque eu estou falando, o cigarro, a gente percebe ele lá no câncer. Meu primo morreu no dia 17 de dezembro, vítima de câncer, exatamente por causa do álcool e do tabaco. Então, quando chegava no hospital, que dizia assim, ele fez uso de cigarro, ele era fumante, e falava que as pessoas já torciam o nariz, já faziam. E aí, por quê? Porque a maioria dos casos predominantes ali no fígado e no pulmão tem a ver com o álcool e com o cigarro. Aloísio, essa permissão, né, da droga lícita, falamos aqui do cigarro e do álcool. No psicológico, né, lá no psico do ser humano, às vezes aquele que usa, né, o álcool, o cigarro, quando ele sabe de alguém que usa a droga ilícita, ele tem um preconceito. Ele olha com o nariz distorcido, entendeu? O usuário da maconha, por exemplo. Permissão, né? Um discrimina o outro. O usuário da maconha, olha só, o alcoolista, a gente usa alcoolista para não falar alcoólatra, porque alcoólatra geralmente ofende mais. Então, o alcoolista discrimina o usuário de maconha, o usuário de maconha discrimina o usuário de crack. Na cadeia deles, o mais inferior é o usuário de crack. Realmente aquele é normalmente o que vegeta, ele não sobrevive muito. Agora, o corpo humano ele é fantástico, ele vai se adaptando. Quando surgiu o crack, a pessoa não conseguia viver 4 anos. Ela começava, primeiro que o crack gera uma dependência imediata. Imediata. Fumou a pedra, já fica viciado. Então, a pessoa durava 2, 3, 4 anos no máximo, José. Era realmente um suicídio na hora, decretar a morte.
Hoje já existem usuários sobrevivendo 10, 15 anos. Eles perdem, no caso do crack, eles perdem o crack suga toda a energia dele, depois a energia, a gordura, depois não tem mais gordura, começa a sugar a parte muscular, come toda a massa física dele. Então, um usuário de crack, um dependente de crack, ele é como se a perna dele fossem 2 palitos, ele não tem coxa. A coxa dele é da grossura do tornozelo, é uma coisinha só, entendeu? E aí, eles ficam dia e noite, as meninas se prostituindo, os homens também, quando encontram alguém da área. Então, é muito triste a questão do crack. Mas os outros não é tão forte, mas também traz destruição. Por exemplo, o álcool. O álcool, na minha opinião, o álcool é a droga que mais destrói. Primeiro que ela é uma droga que é adotada pela maioria absoluta do povo brasileiro, existe a cultura alcoolista, né? O álcool, por exemplo, Alfredo Chaves, você vai ter dificuldade de encontrar pessoas que usem crack, que usem maconha. A maconha aqui não vai ser tão legítima. Lá em Guarapari, por exemplo, o cara fuma maconha na beira da praia como se estivesse fumando cigarro. É liberado. Aqui, se fizer isso, a pessoa é constrangida. Mas o álcool não. O álcool é liberado em qualquer lugar. Né? Alfredo Chaves tem descendente de italianos, de alemães. Então, os italianos, eles gostam muito do álcool. Né? O vinho é uma bebida muito presente. Eu almocei uma vez com a família tradicional italiana, então o álcool é bem presente na Europa, na Itália, Portugal, mas no Brasil. Então, a família de descendência italiana, ela tende a ter presente o álcool. Tem realmente muito presente. Italiano, alemão, a pinga brasileira, a cachaça brasileira, que é um produto de exportação. Nós exportamos cachaça para o mundo todo. Então, ele é muito... Por que o álcool é tão perigoso? Ele é mais perigoso que todas as outras drogas. Porque você não, ele age em espaços que você não faz um diagnóstico, que é álcool. Por exemplo, a mulher apanha. Então, as mulheres que apanham do marido, se você for investigar, você vai ver ali que 90% do cara está alcoolizado. Pais que abusam sexualmente das filhas, vai estar alcoolizado. Acidente de trânsito, se levantar dentro de acidentes fatais, quantos fizeram uso do álcool? Uma coisa absurda. Na época que surgiu o bafômetro, houve uma consciência, então as pessoas saíam, elas combinavam que um não ia beber. Por exemplo, a minha filha saía, uma das minhas filhas, dizendo, para não vou falar o nome dela, né, para não expor, saía com os amigos, e ela não bebia. Então ela era a pessoa que ia trazer os amigos de carro. Mas hoje ela já toma cervejinha. Então quem é que traz de carro? Entendeu? Então o carro vem dirigido por alguém que fez o uso do álcool. Então o álcool tira completamente, tira a nossa destreza. Você não consegue ver, sua visão fica ofuscada, fica turva. Então tudo isso todo mundo sabe, é divulgado. Então tinha blitz, as pessoas... Agora não, relaxou. Já não vê mais blitz. Eu, por exemplo, não fui parado. Tem muito tempo que eu não sou parado para fazer o teste do bafômetro, né? Então, o álcool, ele mata no trânsito, ele mata em casa, ele mata no trabalho, acidente de trabalho. Tudo isso é subnotificado. Então, o álcool realmente... E é difícil falar, você que está me ouvindo... Eu sei que você faz o uso do álcool, todo mundo tem em casa, ali o barzinho, todo mundo, a maioria, tem final de semana uma cervejinha na geladeira, né? Ah, mas a cervejinha, igual meu primo falou, Luiz, eu tomo cerveja, eu não tomo álcool. Amigo, isso é álcool, esse meu primo que morreu. Então, o álcool realmente, e ele é legalizado, é legítimo, entendeu? Criança compra álcool em base, é um absurdo, é proibido. Você que está me ouvindo aí, presta atenção. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a venda de bebida alcoólica para menor. O pai, a mãe, manda o filho comprar uma lata, um latão, agora tem a história do latão, né? Uma latinha de cerveja, uma garrafa de cerveja no supermercado, no bar, e o dono do bar não podia vender, nem cigarro, não pode também. Então eu fico achando muito interessante, um dia desse um pai, que é meu paciente, me ligou desesperado,
que a filha de 13 anos estava em coma alcoólico. Ela bebeu tanto que ela ficou em coma alcoólico. Aí eu falei com ele, você precisa investigar de onde saiu esse álcool. Porque se ela comprou, ou alguma coleguinha dela, amiguinha dela comprou, tem que processar o dono do bar, porque é proibido. Você que tem comércio, que está me ouvindo, preste atenção. É porque as pessoas não comentam. É proibido, dá cadeia. É infração. Nunca ninguém tomou providência. Mas vai que chega na cidade um juiz, um promotor encrencado, vai dar problema, porque é proibido. Ou então um pai que resolve tirar satisfação. Talvez nem seria encrencado, né? Pois A palavra, é. mas um juiz, um promotor que queira fazer valer a lei. Queira fazer valer a lei. Porque, como está na cultura, é até difícil para a autoridade judicial agir, Josi. Porque é a cultura do povo o uso do álcool, entende? Agora, onde é que a psicanálise entra aí? Aloysio, antes de você, nós podemos colocar aí que o álcool é a porta de entrada para as outras drogas? Então, não, talvez não. Eu acho que Não? também a gente não precisa entrar, não. Existem pessoas que bebem a vida inteira e sem usar droga. A gente tem que ser justo. E existem pessoas que usam as drogas ilícitas e que Que nunca... não bebem. E que É. discrimina quem bebe, inclusive. É? O cara, vamos supor, o cara é usuário de maconha. Meu pai é um bebum. Meu pai é um alcoólatra. E ele é usuário de maconha. Então, um dependente Uhum. é... É independente do outro. Um Uma dependência é independente da outra. independente da outra. O que pode, assim, por exemplo, o cara da maconha. Quem usa maconha pode usar cocaína, crack. Por quê? Não é porque uma puxa a outra, não. É porque é o mesmo traficante que fornece. Então, ele tem contato com a fonte. Agora, o álcool não. O álcool é legal. Então, para você pular do álcool para a maconha, você tem que mudar de fornecedor. Uhum. Tem todo um esquema. Quem usa sabe onde é que vende. A pessoa chega na cidade, ela já identifica. Você, as pessoas que não fazem uso, não vão saber. Entendeu? É muito interessante. Cara, uma pessoa chega em Alfredo Chaves hoje, ela já consegue comprar maconha hoje. Como é que ela vai achar? É incrível. Tem um esquema que ela já sabe. Entendeu? O que é diferente do álcool. Né? A maconha é porque... Claro que os usuários de maconha ficam bravos quando a gente fala isso, que a maconha é uma porta aberta para as outras dependências, para as outras drogas. Não é porque ela chama as outras drogas, é porque é o mesmo fornecedor. É ilegal, o cara é traficante, então é o mesmo fornecedor. Tem o né? contato, né? Isso. Existe o Eu não contato. sei como é que é nos locais onde é legalizado. Por exemplo, eu estive em Denver, na capital do estado do Colorado, nos Estados Unidos, e lá a maconha é liberada. Tem loja de maconha, que vende maconha. Então lá talvez haja um recorte entre a maconha, por exemplo, e a cocaína, a heroína, crack, que são proibidos. Mas uma coisa muito interessante, eu fui investigar a questão lá de Denver. Eu tenho inclusive amigos de Denver que me assistem, algum pode estar assistindo aí, que uma coisa interessante é que, com a legalização da maconha lá, o número de mendigos na capital multiplicou e acaba afastando os turistas. Então, o governo perdeu, os comerciantes perderam com a legalização da maconha. O problema é que agora, o senador que aprovou a maconha, o uso da maconha, o deputado, agora o governador não consegue recuar, porque quando ele fala que vai deslegalizar, vamos dizer assim, voltar atrás, os fazendeiros da maconha caem em cima, fazem lobby, fazem pressão, eles são ricos, então aí agora complicou. Então, porque agora já existe uma cadeia financeira em financeira cima... e que ganha muito dinheiro, porque eles não vendem só para o coloradense, vende para todos os Estados Unidos e países da Europa, enfim, quem vai visitar os Estados Unidos tem sempre a curiosidade de ir lá para comprar maconha. Então tem a loja direitinho. Então na agricultura lá existe agora mais... A maconha. Aqui a gente planta abacaxi, café, arroz, lá planta maconha, abacaxi, Uhum. Então a maconha é um produto, e é um produto, assim, um dos mais plantados, mais cultivados. Então muita gente, vamos supor, acabou com a roça de café e investiu na maconha. Acabou com a roça de pimenta, investiu na maconha. Quer dizer, como é que essa pessoa agora volta atrás? Então o governo arranjou um problema.
Então, de vez em quando, tem os movimentos aqui no Brasil, a gente tem que ficar muito atento, porque esse é o problema. O que acontece com o usuário de maconha? Eu vou explicar isso depois na ótica da psicanálise. A maconha, ela é uma droga que ela estabiliza. Ela é uma droga que acalma, que relaxa. Então, você está estressada, você está ansiosa, você fuma maconha. Então, sua mente vai relaxar. Você perde o contato com a realidade. Porque o que nos deixa estressado é a realidade. Então, você perde o contato com a realidade. Você fica meio lesada. E aí, depois você não quer voltar para a realidade. Com o tempo, você passa a ficar com medo de voltar para a realidade. Então, você quer fazer o uso contínuo da maconha. E aí, fora da realidade, a pessoa entra num mundo quase que psicótico. Então, ele não volta para casa, ele não trabalha. Então, ele passa a morar ali. Então, ele fica ali. Ali ele faz xixi na rua, se não tiver um banheiro público. E é interessante que lá não tem... você ouvinte pode fazer a pergunta, né? Pelo WhatsApp, né, Júlio? Fala aí o WhatsApp. 997-169278. Já tem ouvinte aqui, parabenizando pelo tema. O DDD 27, 27 né? DDD 27, gente. Vou pedir para falar mais uma vez. 997-169278. Isso aí. Nosso WhatsApp. E aí no Facebook também você pode fazer a pergunta, né? Não estamos no Instagram hoje. Então, o que ocorre? Aí ele para de tomar banho, porque não tem mais, ele perdeu o contato. Por que você toma banho? Você quer ficar cheiroso, cheirosa, você vai encontrar com a pessoa, vai abraçar. Como ele perdeu o contato com a realidade, ele para. Ele não tem vontade de comer. Então ele fica ali mendigando, ele fica ali numa vida quase que vegetal, vegetando. Como lá é proibido pedir esmola, eles carregam plaquinha. Aí na plaquinha eles pedem esmola. Uma coisa curiosa que eu percebi lá em Denver é a cachorro. Eles têm sempre um cachorrinho do lado deles. Eu não sei por que essa cultura do cachorro como companheiro, né? Mas assim... A maioria dos mendigos tem um cachorro. Para proteção, para dormir, né? Enfim. Aí, quando eu estive lá, o prefeito da cidade, da capital, tinha mandado fazer uma limpeza. Assim, tirou o pessoal da rua, lavou, mas já estava voltando tudo. Falou, tá vendo ali, Luiz? Isso aqui estava sem nenhum. Agora já tem 5 lá, tem mais 8 lá. Porque aquele cara que consegue... E o que eles vão fazer com eles? Eles vão migrar de um lado para o outro, né? E até, de repente, até gente de fora que vai para lá, que é o paraíso, né? Você pode comprar na lojinha, qualquer dia você pega. Então, assim, enfim, o governo arranjou uma sarna para se coçar. Então, assim, eu percebi que foi uma furada que eles entraram. O próprio governo de Denver, o próprio governo do estado do Colorado se arrependeu, mas não tem mais o que fazer. Agora, por que isso acontece? Porque o ouvinte quer saber, né? Como é que ele faz quando percebe que tem alguém na família dependente? É culpa dos pais, Aloysio? Pois é culpa dos pais. Então, essa questão da culpa é muito complicada, é muito importante e é muito presente. Porque é no geral, né? Quando você vê uma moça culpam, né? Culpado é o pai, a mãe que não vigiou, e os pais também, por onde já se absorve essa culpa. E sabe o que mais? O dependente explora essa culpa. Ele utiliza isso para poder acusar os pais, para poder arrancar dinheiro dos pais, porque a droga, ela atinge o caráter da pessoa. A pessoa, às vezes, não é mau caráter, mas ele passa a ficar mentiroso, ele rouba. Então, são coisas que não... Sabe, ele sai da realidade. Então, eu vou explicar, inclusive, como é que funciona isso. Então, é importante que os pais não se culpem. Não é culpa dos pais. É a estrutura psíquica de cada um. Tanto que tem pessoas, Josi, que bebe toma uma cerveja a vida inteira e não se torna vítima daquele processo, né? E tem pessoa que não aguenta. E aí a gente não sabe quem é quem. O bom mesmo é não entrar. Pô, eu não sei se eu aguentaria, então não entro. Mas se um filho tem um pai ou uma mãe que é usuário de droga e não faz questão nenhuma de esconder, que não tem nem como, né? Conforme vai viciando, não tem nem como esconder esse vício da família. O filho se torna um viciado também. É culpa? A grande tendência, porque ele é herança, né? Genético. Tá, mas aí vem a culpa, o exemplo do pai, né? Mas quando o pai é dependente e a mãe, ele nem tem culpa. É
a culpa pega mais nós pais que não somos dependentes. Entendeu? O dependente químico é muito triste. Talvez seja um dos poucos motivos que eu concorde você tirar a guarda de um pai e de uma mãe é quando ele é dependente químico. Porque a criança tem que ser protegida pelo Estado. Por que a pessoa se envolve na dependência química? A nossa estrutura psíquica é formada de id, ego e superego. O id, ele representa o nosso inconsciente. No id estão as nossas pulsões, a busca pelo prazer, né? Nossas pulsões de vida e de morte. Todo o processo de prazer está no id. O superego é aquele regulador social. O superego é aquele que diz para o id até onde ele pode levar o prazer dele. Por exemplo, eu tenho o prazer de gritar, mas o superego vai dizer, não, você não pode gritar porque o seu vizinho é obrigado a escutar o seu grito. Aquela história do rádio alto, né, que inferniza a vida de vizinhos. Quer dizer, o cara quer ouvir o rádio, ele não ouve só ele quer que a vizinhança toda ouça. Se bem que o programa aqui da Rádio Cultura, né, seria interessante todo mundo ouvir. Mas às vezes é uma música que o outro não gosta. Tem uns estilos musicais, né? Então o superego, ele regula, diz, olha, baixa o volume, porque o seu vizinho não gosta desse tipo de música. Então tem o id, que é responsável pelo prazer, pela pulsão, e tem o superego, que é o regulador, Então o superego nos permite vida social. Para que haja regulação, o superego, ele é castrador. Então ele castra no sentido de não posso beber demais e falar bobagem, não posso gritar, não posso falar palavrão, não posso andar pelado. Onde é que está esse superego? Normalmente ele está na igreja, ele começa na família, está na família, o pai e a mãe, na igreja, nas instituições legais, e essas são instâncias do superego. E no centro do jogo está o ego. Ego quer dizer eu, em latim. O eu. Ou seja, eu defino que hora o id vai predominar, que hora o superego vai predominar. Sou eu que regulo isso. Entre eles têm conflitos. Eu é que defino, né? Eu digo assim, o superego diz assim, são 11 horas da noite, agora não pode ouvir música alta. Aí eu digo pro id, realmente não pode, vou baixar o tom. Porque eu concordei com o superego. Outra hora, o id fala assim, vamos dar um banho de cachoeira? Aí o superego fala, mas banho de cachoeira, você vai sujar, vai usar o pé de lama, vai ter que, o seu carro vai encher de poeira. Eu digo, mas não tô nem aí, eu vou tomar banho na cachoeira. Né? Então, vai regulando. O ego é que regula. Então, o tempo todo a gente tem um mundo subjetivo, que é o mundo do id, que é o mundo do inconsciente, onde eu posso tudo, e tem um mundo objetivo, que é regulado pelo superego. Como o superego está na família, os conflitos sociais, algumas pessoas, elas reagem. Então, por exemplo, a mãe gritou com a filha reclama, mãe, só está gritando comigo. Mas tem filha que não, que é obediente, ela fica quietinha, ela obedece à mãe. E para nós que somos pais, esses filhos são uma maravilha, né? São fofinhos. Só que esses são os que têm mais tendência a usar droga. Pode ver, se você conhece alguém, se tem alguém da sua família que usa droga, sobretudo as drogas pesadas, a maconha, a cocaína, mesmo o alcoolismo, você vai ver que são pessoas boas. A pessoa fala, mas fulano é um bom menino. Então, bom por quê? Esse bom aí quer dizer, ele me obedece. Ele não reage. Ele não reage externamente, mas internamente ele reage. A gente chama na psicanálise, recalcado. A pessoa que recalca. Não se iluda. Se você grita com seu filho, você dá uma bronca nele, ele não gosta disso. Não existe nesse mundo que goste. Ele é humano. Ele é contra a violência internamente. Só que tem aquele filho que não gosta e fala que não gosta, e tem aquele filho
que não gosta e não fala, guarda, entra em conflito. Então ele fica nesse conflito objetivo, e aí a droga é uma oportunidade de trazê-lo do mundo objetivo para o mundo subjetivo, o mundo dele. Então quando ele está bebendo, ele vive o mundo dele, e aí ele não tem que ter conflito com o outro. Então não adianta você brigar com um bebum, não adianta você brigar com uma pessoa alcoolizada, porque ela vai rir de você, você vai brigar com ela, vai aceitar, porque ela não está nem aí para você, ela está vendo o mundo dela. Então é um momento, é uma fuga da realidade, entendeu, Josi? Ela poderia reagir. Como ela não tem força para reagir, ela foge e foge para a droga, para o álcool. Por exemplo, o que o álcool faz? Ele é relaxante. Ele tira o estresse. Então, se você está estressado com a sua mulher, com o seu marido, aí você toma, cara. Isso parece brincadeira, mas isso repetidamente vicia. Uhum. Aí toda vez que você chega em casa, o marido chega em casa, aborrece com a esposa, ele vai pro bar. Isso. Aí ela vai se aborrecer porque ele foi pro bar, mas ele volta. Aí às vezes ela não vai pro bar porque ela se aborrece porque ele foi pro bar. Aí ela não vai pro bar porque às vezes, agora não mais, né? Agora tá igualando os gêneros. Mas antes, bar não era lugar de mulher. Hoje tem bares para as mulheres. Aí o que ela vai? Ela se refugia no cigarro. Ou no remédio. Que também é droga. Também é droga. Entendeu? Também é droga lícita. Nós falamos do álcool, do cigarro e da medicação. São 3 drogas lícitas. Então, é a fuga. Você foge. Por exemplo, o que o ansiolítico faz? Ele tira você da realidade. Ele faz com que você veja a realidade de maneira turva, de maneira relaxada, de maneira embaçada. Então você não fica tão nervosa, você não fica tão triste, tão agitada. Só que isso tem que ser prescrito. Quem tem que prescrever tem de ser o médico, tem de ser o psiquiatra. Não pode ser por conta própria. Então veja, se eu tomar tal medicação, não vou dizer o nome aqui para não estimular. Se eu tomar tal medicação, me relaxa, aí eu vou fazer isso por minha conta. Eu tô chateado com a Jailza, Jesus. Eu vou tomar umas 3 gotinhas da medicação tal. E aí eu tomo aquelas 3 gotinhas e relaxo, e durmo, e fujo da confusão com a Jailza. Aí quem sabe quando eu acordar, já passou aquela raiva. Não passa, mas eu acredito nisso. Mas então, você vai tomar de novo. Eu vou tomar de novo. E toda vez que apertar, eu vou tomar de novo. Então a pessoa fica frágil. Então as pessoas que são frágeis, que têm dificuldades com embates, elas têm muita tendência a caminhar para o lado da droga. Por isso que fala, fulaninha é tão gente boa, é gente fina, e fuma maconha. Por quê? Ele é fofo, ele não briga com ninguém. É por isso que ele foi maconha, inclusive, por não brigar com ninguém. O certo seria ele brigar com quem? A gente não pode permitir que o outro nos machuque, com jeito, você não vai chegar agredindo. Mas você tem que falar para o outro, olha, eu não gostei da sua atitude. O que há? Olha, o jeito que você fez, eu me senti incomodado. Não quis dizer isso, então tá bom, mas olha, aí a pessoa vai tomar emenda, porque às vezes a gente não faz por mal. Né? Às vezes eu chego e te distrato, eu não faço mal, eu tô brincando. Aqui, por exemplo, a gente adora brincar para sacanear o outro. Aí quando briga com ele, o bicho pega. Então, assim, na cabeça dele ele tá brincando. Eu sempre falo que a coisa só tem graça quando é engraçado pros dois. Se é engraçado para um só, não tem graça. Aí é violência. Então, o ideal seria a gente reagir, mas o recalcado, por uma estrutura psíquica própria, ele já nasce assim, ele não reage. Não reagindo, ele foge. E aí a psicanálise vai ajudar, porque vai abrir um espaço para ele poder canalizar esse afeto que ele canaliza para o álcool, que ele canaliza para a maconha, que ele canaliza para a cocaína. Então, é nesse sentido que a psicanálise vai ajudar a pessoa que é dependente químico. Um adolescente, já que você falou aí no recalque, Aloysio, vamos imaginar uma criança, quando ela é criada, né, a educação dela, aquele pai, aquela mãe, que às vezes, ao repreender o filho, né, uma chinelada, né, bate na criança, grita com a criança durante a sua infância, e a criança
Uhum. Que tem criança que reage se o Tem pai criança que passa. E reage. tem criança que Tem não. criança que nem chora, olha você com a cara feia, de ódio, tipo dizendo assim, ó, eu tô com Uhum, ódio de você. Criança faz com o pai e com a uhum. mãe. Mas tem criança que Que não, que é doce, recalca. que recalca. Ela tem uma probabilidade maior na Tem maior. adolescência de se envolver com as Tem, drogas? tem. Eu atendi um jovem essa semana que ele falou, minha mãe grita comigo. A mãe desequilibrada, ela que deveria ir para esse tratamento, mas ela levou o filho. Uhum. Levou o filho dela. Aí ele falou, ela grita comigo. Aí eu digo, e aí o que você faz? Aí eu fico com medo. Olha só como é que é amoroso, como eles são amorosos. Amo mais o outro que a si mesmo. Então você tem que amar mais você do que a sua mãe. Falou, eu fico com medo de piorar, dela adoecer por minha causa. Eu sei que ela tem dificuldade, ela tem problema de nervo. Eu digo, então por que você está aqui e não ela? Né? Fui questionando ele. E aí eu não respondo. Eu digo, e depois? Ele falou, depois eu tento esquecer. Olha só. Isso uma vez, duas vezes, e o dia inteiro. Aí eu falei para ele, e você acha que quando você esquece isso apaga? Ele falou, eu acho. Mas às vezes eu fico tão nervoso, eu digo, porque não apagou. Tá lá. Falei, pensa uma caixa d'água vazia. Aí você não tá fazendo nada com aquela água, você joga dentro da caixa. Mas a caixa, ela é fechada. Você joga mais um pouquinho, ela vai enchendo, vai enchendo. Assim são os seus afetos. Você precisa falar para sua mãe. Essa é a questão da Mas se eu pessoa. falar pra ela bota a culpa em mim. Então, mas bate boca com ela, cara. Deixa ela botar. Você não vai agredi-la fisicamente. Uhum. Você não vai faltar coisa. Só fala assim, mãe, eu não gostei, só tá errado, só fez isso, mas quem errou foi a senhora. Não, você. A senhora sabe que foi a senhora que errou. E Mas o ponto. dependente de medicação, do remédio, ele não usa a questão, eu tenho depressão, eu tenho problema de nervo, porque ele toma o remédio, ele fica calminho. Quando passa o efeito, é onde ele explode Pois é. em quem não deveria. É a Isso. mesma questão do usuário de droga, né? É, Eles são agressivos, usam a droga. um adoece o outro. Por exemplo, essa mãe, por exemplo, provavelmente essa mãe tem o mesmo perfil do filho. Ela é dependente química de medicação. Uhum. E ela não quer fazer a terapia. Porque se ela fizesse a terapia, ela não ia precisar usar a medicação. Né? Não que a gente vai tirar a medicação dela, mas ela não ia poder, o próprio psiquiatra ia tirar. Mas ela prefere a medicação porque ela não quer se ver. Ela quer ser a coitadinha. Quer ser a coitadinha. Então ela usa a medicação. O que aconteceu recentemente? Ela parou de usar a medicação. Porque a medicação tem efeitos colaterais. A medicação tira a libido, engorda, deixa a pessoa sonolenta. Então, ela tirou a medicação, quer ficar bonitinha, né? Toda em pezinha. Então, ela parou de usar a medicação. Aí, toda aquela energia, todo aquele afeto que ela não coloca para fora, porque ela é recalcada, aí ela bota para fora pro filho. O filho que paga a conta. Isso fica lá, explode, acaba explodindo. E aí eu falei para ele, você vai ficar igual a sua mãe, igualzinho. Ainda bem que você está fazendo tratamento. Se você não ficar fazendo tratamento, você vai ficar igual a ela. Então, ou isso, ou pior, ele se envolver na droga. Por sorte dela, ele é um menino de tão boa índole que ele não se envolveu com a droga. Mas por enquanto. Por enquanto. Porque não há quem aguente a pessoa todo dia brigando com você. E ele depende dela, porque né, ele tem 20 anos, estuda, depende dela. Não é menor. Podia estar trabalhando, mas ela mesma colocou na cabeça dele que Talvez ele porque precisa não estudar. seja só ele, tem mais pessoas na Sim, família que também se também. queixam da maneira da mãe agir. Mas ele é o filho que fica lá com ela, o filho mais velho, é responsável por ela, ele se vê responsável por ela, tem todo um processo aí. Mas só para a gente entender que a droga, ela potencializa o id. Você usou droga, aí você tem vontade, vai fazer tudo que você tem vontade. O tímido, ele fica falastrão, ele fica brincalhão quando ele bebe. É ou não é? Tímido, que não fala um A com ninguém. Aí toma uma pronto, aí conta piada, fala bobagem, fica até enjoado de tanto que fala. Né? Por quê? Porque o id está funcionando. O superego ali foi relaxado. Teve um superego muito forte. Agora, você pensa bem, essa pessoa na terapia, ela pode ser treinada para relaxar esse superego naturalmente, sem o uso do elemento químico. Ela não precisa do uso do elemento químico para ela ser mais ela, para ela poder se expressar, para ela poder dizer o que ela sente. A pessoa começa a falar palavrão quando bebe, quando usa droga, né? Então, mas por que ela não fala palavrão? Por causa dos bons costumes, porque é feio. Mas ela tem vontade de falar. Então, se ela
aprender que ela pode ser ela mesma, talvez ela seja uma pessoa que vai falar palavrão melhor que ser alcoolista, né? Pelo menos, ou o outro vai que aprenda a lidar com ela. Mas a gente percebe isso, o tímido fica alegre. Então, porque o álcool, ele atua no sistema nervoso central, é onde ocorre o bloqueio do superego. Então, no sistema nervoso central, relaxa a parte ética, que é a parte do superego, e aí ele vai viver o processo do id. É quase como se fosse um psicótico, é quase como se fosse um louco, né? Ele abandona a realidade e passa a ver a realidade dele. E aí todo mundo tem que se adaptar. Então, nesse sentido aí, a dependência química, ela funciona de acordo com essa estrutura psíquica. E as drogas, a maioria delas são estabilizantes. Tem a droga que é eufórica, por exemplo, cocaína, né? A pessoa fica eufórica. Mas o álcool, ele é relaxante. É interessante, as pessoas que vão em rave, que rodam à noite, elas tomam o álcool e o energético. Olha que combinação maluca. Eu não sei quem inventa isso. O energético, ele é excitante. Ele te bota estimulante. E o álcool é estabilizante, relaxante. Olha que coisa. Aí olha que doideira. O álcool relaxa e abre o id. O energético joga o id para cima. Então, o cara que não tem coragem de fazer nada, toma energético e fica doido. E aí é que é o perigo, porque aí o superego fica tão enfraquecido que aí a pessoa pode, por exemplo, roubar, estuprar, matar, porque está sob efeito do álcool misturado com energético, que aí é uma combinação fatal. Uma mistura louca, né? Louca mesmo. Eu não entendo como é que um ser humano inventa um negócio desse. É como quem é dependente de remédio e toma aí a bebida alcoólica, né? Mistura. Mistura. Tá aí um problema, um dos grandes problemas dos psicóticos. Porque o psicótico, se ele toma medicação de verdade, hoje com o avanço da medicina, ele praticamente não vai ter surto, Josi. Hoje o psicótico pode levar uma vida normal. O esquizofrênico, o paranoico, o esquizoparanoico. Mas o problema é que se ele toma medicação, ele não pode fazer uso de álcool. Aí o que ele faz? Ele abandona a medicação para fazer uso de álcool. Aí tem um surto. Aí tem que internar no hospício, né? Sanatório, dar um transtorno danado para a família, camisa de força, porque ele se recusa. Eu já tive vários pacientes que falam, mas se eu beber, doutor, aí eu não posso. Se eu tomar minha medicação, eu não posso beber. Tem uma paciente em geral, né? Que ela diz assim, né? Que quando ela tem surto, ela diz, mas por que, mulher, que você não tomou? Toma o seu remédio. Mas eu queria tomar um vinhozinho, doutor. Vinhozinho, só um vinhozinho. Ela adora vinho, tadinho. Mas não pode. Não pode. Aí, se ela combinar, pior. Aí ela para de tomar medicação e toma o vinho. Aí ela surta para internar. Aí tem que internar. 3, 4, uma semana no sanatório lá. Oh, meu Deus. É um negócio complicado. E, como o próprio nome já diz, é dependência. Você sente falta do elemento químico. Então, estamos aí 9h10, né? Encerrando o nosso assunto de hoje. Passa rapidinho, né, Aloísio? Rapidinho. Mas um tema, assim, maravilhoso, né? Que você trouxe aí para nós hoje. Tenho certeza, já com alguns relatos, né? Como eu ia dizendo antes de iniciarmos aí o programa, quando estava aqui arrumando, né, a transmissão, de ser abordada na cidade, pessoas, inclusive dizendo assim, olha, adorei o programa e já estou até passando para as minhas amigas o que eu estou aprendendo através do microfone. A gente fica muito feliz, né? Com esses depoimentos dos nossos ouvintes, né? Aproveitando, Josi, e informando aí o ouvinte e o pessoal do Facebook, eu tenho um aplicativo chamado Psicanálise. Infelizmente é só para celulares Android. Eu tenho um celular do iPhone que nesse celular eu não posso usar o aplicativo. Eu uso nesse que eu estou usando, que eu estou transmitindo aqui pelo Facebook. Então, para celular Android, é só você digitar Psicanálise e procurar lá um aplicativo, um app, que vai ter a foto do Freud e a minha foto do lado. Lá tem mais de 200 lives de psicanálise. Diversos né? assuntos, Casamento, ansiedade, depressão, o que você quiser aí, conflito na família,
droga, tudo que você tiver tá lá. E para o ouvinte, né? Você que está aí através das ondas do 98.5, você que queira aí mostrar para alguém, né, da sua família, a live de hoje também pode entrar lá no nosso Facebook, né? Aloysio Silva Psicanalista, no meu também, já estou marcadinha ali, né? Isso. E pode estar assistindo novamente, pode estar passando aí para o amigo, pode compartilhar, né? Exatamente. Esse programa de hoje. Fica aqui nosso agradecimento imenso a você, Luiz. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre a Mais uma oportunidade de vez. servir. Até terça? Até terça. Terça Deus tá tudo quiser. certinho. Até a próxima E terça-feira. terça-feira vai ser véspera do meu mestrado. Eu agora, depois de velho, passei numa seleção de mestrado. Estou muito satisfeito, né? Porque na minha idade, né? Você passar mestrado com uma federal. Então, na terça-feira eu estou aqui, na quarta-feira eu estou no Rio de Janeiro, lá na Niterói, fazendo lá o mestrado em Direito e Sociologia e Direito, né? Então, uma nova etapa da minha vida aí, né? Mais um presente. O mestrado, depois o doutorado. Eu já tenho o mestrado, mas eu quero fazer esse na área da Sociologia e do Direito, porque eu quero seguir o doutorado nessa área, e lá, no meu projeto, eu vou poder usar a psicanálise, né? A ideia é usar a psicanálise como ferramenta dos operadores de direito. Estamos aí. Muito obrigada a você do Facebook, né? Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia mais essa terça-feira. Aos ouvintes da 98.5, eu vou para um rápido intervalo de apoio cultural. E não saia daí, porque eu conto com a sua audiência, com a sua companhia até às 11h30 da manhã. Forte abraço, vamos um rápido intervalo de apoio cultural e já já estamos de volta. Ei, Márcia, tudo bem? Doutora Márcia Lemos, psicanalista. Ei, Carmen. Bom dia, Carmen. Bom dia, Eliane. Ei, Dani tá na Espanha. Tudo bem, meu amigo Dani? Dani Francisco, Danilo. Thaís Serafim, bom dia, Thaís. Bom dia, Simone. Todo mundo aí preparado para a aula no próximo sábado, não é isso? Obrigado aí pela audiência. Fiquem com Deus. Nos vemos aí. Até a próxima.